Olha, os bolsonaristas comemoraram muito, mas teve um aspecto ali que eles lamentaram. Tinha gente achando que o Fux poderia pedir vista. E se o Fux pedisse vista, então o processo poderia se prolongar por 90 dias. Isso aí daria uma sobrevida a Jair Bolsonaro no julgamento. Era a única expectativa que havia de pedido de vista. Nenhum outro ministro sinalizou que poderia fazer isso. Não aconteceu, apesar de ter sido muito comemorado o voto do Luiz Fux, não chegou a esse ponto do pedido de vista. Dito isso, é um voto que abre caminho para o pedido de embargos infringentes ou embargos de declaração. Como você explicou, os embargos infringentes, eles podem acontecer se 2 ministros votarem pela absolvição. Ou seja, não é no caso de divergências paralelas, questão de dosimetria ou procedimentos, por exemplo. A divergência tem que ser absolvição ou não num determinado crime, entre todos aqueles que são imputados a Jair Bolsonaro. Agora, com esse voto, então, quer dizer, o Luiz Fux colocou essa possibilidade caso haja uma divergência, por exemplo, do Cristiano Zanin em alguns dos crimes dos quais Jair Bolsonaro é acusado. Por exemplo, se o Cristiano Zanin considerar que Jair Bolsonaro não deve ser punido, não deve ser condenado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou se ele considerar que Jair Bolsonaro não deve ser condenado pelo crime de organização criminosa. Pronto, temos 2 votos, o caso vai para plenário. O caso indo para plenário, né, Clarice? O cenário é completamente diferente, se reabre o debate numa outra perspectiva, sendo que a gente tem uma composição diferente na segunda turma, ou seja, no plenário, com 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro, que reforçariam a tese de Luiz Fux e poderiam abrir a possibilidade de uma, se não absolvição total de Jair Bolsonaro, pelo menos uma redução drástica da pena. Não há uma expectativa de que Carmen Lúcia vote pela absolvição de Jair Bolsonaro em nenhum dos crimes, mas como ele é um garantista, o Cristiano Zanin, há a possibilidade, então, do ministro que foi indicado pelo presidente Lula, mas lá atrás era advogado de Lula e crítico a procedimentos do Supremo Tribunal no caso da Lava Jato, e aí de ter uma virada nesse jogo no Supremo Tribunal Federal. E ainda tem um outro componente, né, Pedro, que pode surgir nisso tudo, que é o seguinte: vamos supor que a gente tenha a abertura dos recursos e que esses recursos se prolonguem, a gente ainda tenha um andamento mais lento do processo. Por exemplo, no caso do mensalão, os recursos dos embargos foram julgados lá na frente. E a gente tenha uma mudança de composição do Supremo Tribunal Federal. Porque, lembrando, no ano que vem tem eleição presidencial. A gente pode, eventualmente, ter uma vitória no campo da direita. Isso pode acontecer. E aí o próximo presidente da República vai indicar novos magistrados para a corte. Tem vários ministros que têm previsão de sair a partir do ano que vem. E aí a gente poderia ter uma mudança de composição, olhares diferentes serem agregados ao Supremo Tribunal Federal e lá na frente as defesas eventualmente conseguirem reverter condenações. Então, são muitos os elementos que ainda podem impactar nesse julgamento. O Eduardo Scolese na Folha fez essa continha que eu achei interessante. O próximo presidente da República vai indicar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Na possibilidade do próximo presidente ser alguém de direita ou bolsonarista, uma possibilidade real, então poderia haver uma mudança completa na configuração e na correlação de forças do Supremo Tribunal Federal. A tese de Luiz Fux poderia ganhar, então, uma outra leitura no Supremo, que poderia levar à anulação, como defendeu Luiz Fux, de todo o julgamento de Jair Bolsonaro, num período aí de 4 anos até 2030. Não seria nada para agora, mas aconteceu já uma vez, né, com o processo da Lava Jato. O presidente Lula está aí, é a prova viva disso, o presidente da República estava preso. Não houve nenhum voto divergente, né, vai ele lembrar, no caso do presidente Lula. Mas houve uma mudança completa de entendimento em função do que aconteceu no julgamento. Então, essa é uma possibilidade realmente concreta.